Bom dia, queridos amigos. Que a alegria e a harmonia esteja em nossos corações. Vamos serenar a mente, elevar-nos. Ligamo-nos com o nosso amigo espiritual. Elevemo-nos até Maria de Nazaré e pedimos que nos eleve até Jesus, sentindo o seu imenso amor a nos alimentar e fortalecer. E pedimos que seja o portador de todo o nosso agradecimento ao Criador através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. E vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 121, Espinheiros. Nem se vidimam uvas dos abrolhos. Jesus encontra-se em Lucas, capítulo 6, versículo 44. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro. Lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu, ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Abrolhos quer dizer o que é muito difícil, árduo, em que há dificuldades. Vindimam é colher uvas ou fazer colheitas. Se temos uma árvore no quintal e não sabemos que vegetal é aquele, basta esperar o fruto. Se com o crescimento do fruto nascer laranja, teremos uma laranjeira. Se nascer limão, teremos um limoeiro. Necessário conhecer e cuidar da plantação. Observar se os espinhos estão impedindo o crescimento de frutos bons. Assim como as árvores, temos uma natureza íntima que fala de nós através dos frutos, que são os nossos pensamentos, sentimentos e ações no mundo em que vivemos. Se esses pensamentos e ações produzem resultados positivos, nos fazem crescer, nos trazem felicidade íntima, sabemos que a nossa plantação é boa, que estamos nos nutrindo de frutos saudáveis. Se, ao contrário, trazem dor e sofrimento,
é necessário examinar quais pensamentos, sentimentos e ações que precisam ser mudados diante das dificuldades que se apresentam em nossa vida. Nos nossos caminhos, nós encontramos espinhos que se revelam por situações, por dificuldades, sejam no campo familiar, profissional, pessoas que temos dificuldade de relacionamento, pessoas que nos causam, não que nos causam, mas que na verdade nós nos sentimos ressentidos, magoados, ofendidos. Seja um chefe de trabalho, um familiar que nos cause aborrecimento, que seja trabalhosa a nossa convivência. Muitas vezes nós nos achamos incapazes de lidar com estas situações e ficamos muito fragilizados e enfraquecidos. Achamos que esse fardo é oneroso demais, que está muito pesado. Se optarmos pela inércia, pela revolta, pelas reclamações, o solo permanecerá árido e cheio de espinhos. Mas se mudarmos a nossa visão, revermos as nossas crenças, encarar as situações não como problemas, mas desafios, refletir o que precisamos aprender com esta lição. Respirar, meditar, porque às vezes nós precisamos sair do foco do problema, buscar uma atividade que nos ajude a serenar, a relaxar, entrar em conexão com o divino, com o nosso íntimo, com a nossa essência divina, para aurir forças, para abastecer a nossa fé. Tanto a fé divina como a fé humana, ou seja, confiar, acreditar nos nossos potenciais, para ter a lucidez para mudar a natureza dos nossos pensamentos e sentimentos. Descobrir quais as atitudes que precisamos ter para solucionar ou melhor administrar essas situações, essas circunstâncias. Por vezes, é impor limites. Observar o que nós estamos facultando o outro, se nós estamos permitindo que ele invada o nosso campo, ou até observar se nós estamos indo além dos nossos próprios limites. É saber compreender, se perdoar para perdoar, ter mais paciência, tanto conosco como com o outro. Partir para o bom combate, não combater o outro. O combate para conosco mesmos, para com o nosso íntimo, ou seja, ressignificar emoções que nos fazem mal, que agridem a nossa saúde mental e física. Verificar se nós estamos exigindo frutos das árvores dos outros que não podem, que essa árvore não pode produzir. Ou seja, se nós estamos querendo maçã, mas a árvore é um abacateiro. Exigir do outro que nos dê algo que nós precisamos dar para nós mesmos. Ou seja, o autoamor, a autoestima, a autovalorização,
ter clareza nas nossas próprias possibilidades, nas nossas habilidades que precisamos desenvolver. Vencendo um desafio, acreditando que nós podemos superar esse desafio, nós construímos caminhos novos em nossa mente, novos circuitos, uma visão mais abrangente da situação. Então, nós vamos construindo instrumentos dentro de nós para saber realmente lidar com tudo que nos acontece. Limparmos o nosso terreno, adubarmos para que novas plantas cresçam e, consequentemente, aprender a lidar com as circunstâncias desafiadoras que fazem parte da nossa vida. Ou seja, as situações que constam no nosso planejamento, que fazem parte do nosso aprendizado, como também aprender a lidar com situações que são externas. Só do fato de estarmos vivendo no mundo, nós já estamos à prova de situações desafiadoras. Confiar que os fatos são sempre amigos. Se nós mudarmos esta crença, que tudo que nos acontece é para o nosso mal, que tudo que acontece nós não temos a capacidade de superar, realmente essa crença vai dificultar o fluir desse caminho. Mas se nós mudarmos essa crença que os fatos são sempre amigos, nós vamos compreender que nós temos essa capacidade sim de resolver, de solucionar, de administrar melhor. Ajuda-te que o céu te ajudará. Sempre nós contaremos com o auxílio da providência divina, que confia das possibilidades internas de nos transformar numa árvore frondosa e frutífera. Mas o trabalho do plantio e da colheita é nossa. Nós não podemos transferir, porque realmente, quando nós superamos um desafio, nós nos sentimos bem, nós sentimos que temos essa força e nós nos habilitamos para enfrentar outros desafios que se fazem à frente e, consequentemente, vamos subir cada vez mais um degrau dessa nossa evolução, desse nosso amadurecimento emocional. Nós temos uma história, é uma história verídica de uma moça do interior de São Paulo, a Patrícia. Ela foi abandonada aos 11 meses de idade. Ela foi colocada numa caixinha na porta de um orfanato. E nunca mais ela foi procurada. E ela cresceu no orfanato, com muita dificuldade, sem aquele afeto, sem aquele carinho, aprendendo a lidar com as situações, com traumas de infância, devido a esta carência, às vezes, pelo ambiente que ela teve que conviver, de pessoas mais ríspidas, que exigiam muito dela. Mas ela tinha sonhos, ela queria aprender coisas novas. E ao sair do orfanato, ela resolveu que ela não iria ficar na revolta, que ela aprenderia a superar esses traumas. Ela confiou nas suas capacidades internas, confiou no amor de Deus que a alimentaria durante toda a sua existência. E ela seguiu em frente. Ela trabalhou arduamente e conseguiu se formar como uma enfermeira.
no intuito de ajudar a outras pessoas. E ela não ficou só nisso. Ela quis transmitir amor a outras crianças. Como ela não teve amor, ela se sentiu forte o suficiente para dar amor às outras crianças. Ou seja, ela ressignificou a vida dela. Ela não transformou o seu terreno íntimo num terreno árido. Ela soube transformar seus espinhos em frutos saudáveis. E esses frutos ela ofereceu aos outros, ela multiplicou estes frutos. E ela casou, formou uma família feliz. E hoje ela se sente muito bem consigo mesma, porque ela conseguiu superar as suas dificuldades e desenvolver outras habilidades. E principalmente, ela se nutriu de alto amor, ela se valorizou, ela sentiu que existia uma força externa que ajudava essa força interna. É uma história de superação. Ela não acreditou em crenças limitantes. Ela seguiu em frente, ela conseguiu crescer. E todos nós podemos, ainda que as nossas situações sejam adversas, uma doença, nós sabemos que hoje os pensamentos, a mudança de atitudes influi nas nossas células, são capazes de atingir o DNA e nos trazer saúde. E tudo isso são capacidades internas que nós podemos aprender a desenvolver. E nós vamos agora serenando novamente a mente, expandindo o nosso coração, confiando nessa nossa capacidade de amar, de transmutar. Então vamos unir os nossos corações, envolver de amor, de compaixão e projetar essas energias de amor para toda a humanidade, para todos os seres deste planeta, do Brasil. Que as bênçãos de Deus fortaleça cada ser, transformando o solo interno de cada um, expandindo essa fé, essa esperança, essa perseverança, confiando em dias melhores. Vibremos pelos nossos lares, familiares, locais de trabalho, agradecendo a oportunidade de convivência, de aprendizado uns com os outros, para aprendermos cada vez mais a amar, a nos superar. Graças a Deus.